students, welcome to the first class. Bem-vindo, alunos do nono ano, à nossa quarta aula de língua inglesa. Hoje nós iremos trabalhar o tema Link Words. Conhecem, já ouviram falar esse termozinho, essas palavras, link word? Com certeza sim. Talvez vocês ainda não saibam do que se trata, mas logo vocês descobrirão que é algo do conhecimento de vocês, não tem nada difícil. Link words. Linkers quer dizer conjunção, também conhecidos como conjunction ou link words, né? São palavras que pertencem às 10 classes de palavras na língua portuguesa, né? As conjunções, e tem a função de ligar orações ou termos que possuem a mesma função sintática. Ela também possui a função de ligar parágrafos. Elas são muito importantes para dar a coesão ao texto. Então, observem esses exemplos. I like English, but it is hard language to learn. Então, eu gosto de inglês, mas é uma língua difícil de aprender. Então, observe aí o but, né? Mas é uma língua difícil de aprender. Já sabem que conjunção é essa? Já sabe qual é esse link word? I cannot eat and speak at the same time. Eu não posso comer e falar ao mesmo tempo. Então, essa conjunção and, né, esse link word and, né, na língua portuguesa, e, qual é a função dela? Vamos ver como é que funciona cada uma dessas conjunções, cada um desses link words? Então, observem aqui esse diálogo. I think, therefore I am. I think, therefore I reduce, reuse and recycle. Então, esse diálogo, ele está dizendo o quê? Penso, né, no primeiro diálogo, penso, logo existo. No segundo diálogo, acho, no caso penso, portanto, reduzo, reuso, né, no caso reutilizo, e reciclo. Então, observem aí que o therefore, essa conjunção, ela é uma conjunção conclusiva e ela equivale à conjunção logo, né, no caso na língua portuguesa. E ela está aí com a função de ligar essas orações. Então, o verbo pensar, né, ao verbo existir. Penso, logo existo. No caso, no segundo diálogo, penso, logo reduzo, logo reutilizo e reciclo. Então, esse therefore, ele funciona como essa conjunção conclusiva, o que não é diferente na língua portuguesa. Nesse texto que eu trouxe para vocês, ele é um texto um pouquinho mais longo, né? Mas eu gostaria que vocês se atentassem para onde o marcador está apontando, que é a palavra and, né? Que é uma outra conjunção. Então, nesse anúncio contra o fumo, podemos observar outro exemplo, né? Que no caso aqui nós temos uma conjunção aditiva, né? Que equivale à conjunção e em português, que exprime essa ideia de adição, de ligar um termo da mesma função sintática, adicionando uma nova informação. Então, o and aí, ela tá com a função de ligar esses termos, no caso o verbo can e o to quiet, né? Posso e paro. Eu gostaria que vocês observassem agora que nós iremos trabalhar as conjunções mais usuais. Na língua portuguesa, as conjunções que vocês conhecem, né, no caso, as conjunções são as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, né, as de finalidade. Então, eu trouxe para vocês essas mesmas conjunções, só que na língua inglesa. Então, o que vocês vão ter que ter em mente? Se são conjunções, se possuem a mesma função, então eu vou utilizar da mesma forma. O que eu preciso saber? Eu preciso simplesmente conhecer vocabulário, saber como é que funciona, como é escrita, né? Como é dito tal conjunção na língua inglesa. Então, eu acabei de falar, né, no slide anterior sobre a conjunção aditiva and. And na língua portuguesa e. Então, é exatamente isso que vocês terão que ter em mente. Vocês precisam somente conhecer o vocabulário, porque a função sintática vocês já conhecem, ok? Então, observem aí, nós temos aí para exprimir as conjunções de adição, nós temos o and, como eu falei há pouco, né, e. Temos o moreover, que além do mais, além de, in addition, além do mais, também além de,
Furthermore, além do mais e além de. Besides, que também tem o mesmo significado, além do mais, além de. What's more e not only but also, não só, mas também. Então, nesse caso aí, ela se diferiu um pouquinho da sua tradução, mas possui a mesma funcionalidade, que é ligar ideias, ligar termos, ligar orações. Então, essa é a função da conjunção aditiva no caso do link word addition. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, utilizando as conjunções aditivas, no caso do link word de adição, na prática. Então, observem que eu tenho aí, I usually work in the morning and sleep in the afternoon. Normalmente eu trabalho de manhã e durmo à tarde. Na segunda oração eu tenho a seguinte frase, She is not only tired, but also hungry. Ela não está apenas cansada, mas também com fome. Então, se vocês notarem, nas duas orações eu estou dando a ideia de adição. Eu adicionei uma informação à outra. Na primeira, eu falei que eu trabalho pela manhã e durmo à tarde. Eu acrescentei uma nova informação. Na segunda sentença, né, as orações que eu trouxe para vocês foram as seguintes. Ela não está apenas cansada, ela também está com fome, ela também está faminta. Então, eu dei uma informação e acrescentei com uma outra, né? Falei que ela não está só cansada, mas também com fome. Então, essa é a função do link word addition, né, de adição, que é adicionar novas ideias, adicionar novos termos à oração, ok? Além das conjunções dos link words de adição, né, addition, nós também temos os link words de contraste, né, que elas funcionam para nós como as conjunções adversativas, né? Ela dá a ideia de oposição, de ideias contrárias, adversas, né? No caso aqui na língua inglesa nós temos o but, que é muito utilizado por nós, que é o mas na língua portuguesa, né? O mas ele está sempre presente aí nos nossos textos, nas nossas redações, né? But na língua inglesa para nós, mas a tal, embora, o tal, embora também, however, todavia, nevertheless, entretanto, e contudo, e on the other hand, por outro lado, né? Então todas essas conjunções, todos esses link words, né, ou linkers, eles dão a ideia de oposição, de ideias adversas daquilo que o que a primeira sentença está dizendo. Aqui outros exemplos também para que vocês possam compreender melhor, né, elas sendo utilizados dando a sua aplicabilidade, né? Eu trouxe para vocês aqui, ó, the lecture was long but interesting. A palestra foi longa, mas interessante. I am not very good at English, however, I try hard. Não sou muito bom em inglês, no entanto, tento muito. She is very rich, yet I can see tears in her eyes. Ela é muito rica, mas posso ver lágrimas em seus olhos. Ou seja, essas frases, essas orações, elas dão a ideia de oposição. Porque geralmente quando eu falo de uma palestra longa, dá a ideia que foi uma palestra, se foi uma palestra longa, foi uma palestra cansativa. Mas eu disse but interesting, mas ela foi interessante, apesar de ter sido longa. Então o interessante ele não combina, né? Ele não coordena com o termo longo, que seria chato, cansativo. Então ela quebra a expectativa. Então se eu falo a palestra foi longa, mas foi interessante, eu quebrei a expectativa. A expectativa de quem está me ouvindo é que eu vou falar algo ruim. Assim acontece na segunda sentença, quando eu digo para vocês que não sou muito bom em inglês, mas eu tento muito. Geralmente quem não é muito bom, logo larga de mão, né? Não quer tentar, não quer se dedicar. Então assim, apesar de você não ser muito bom, você está ali tentando. Então houve essa quebra da expectativa, essa ideia contrária. Não sou muito bom, mas eu estudo muito, eu tento, eu me dedico muito. E na terceira oração, ela é muito rica, mas vejo lágrimas em seus olhos. Então assim, a ideia que as pessoas têm é que as pessoas que são ricas, elas são muito felizes. Então, como assim? Se ela é rica, por que tem lágrimas nos olhos dela? Então, essa oração, ela tem uma ideia contrária, né? Ela dá essa ideia de contraste, de oposição.
Também temos as link words que trabalham razão ou causa. No caso, seriam para nós as conjunções explicativas, né? Because, porque, né? O porquê explicativo, é o porquê utilizado em respostas, né? Aquele quando lhe é perguntado alguma coisa e você responde justificando o porquê, esse porquê é junto, sem acento, né? Na língua portuguesa nós temos esses 4 tipos de porquê. O because, ele se enquadra no porquê de resposta, que é o junto sem acento. Temos o as, que é como, né, e porquê, e science também, que quer dizer como. Trouxe para vocês também aqui alguns exemplos da aplicabilidade das conjunções, dos link words explicativos, né? De causa e razão. As it was raining heavy, I drove to work. Como estava chovendo forte, fui para o trabalho, né? Então eu fui porque, no caso, como estava chovendo forte, fui para o trabalho. Então eu estou explicando aqui o porquê que eu fui para o trabalho. She didn't go to school because she was very sick. Ela não foi à escola porque estava muito doente. Então esse because está explicando, né? Because she was very sick, porque ela estava muito doente. Então ela não foi para a escola exatamente por esta razão, né? Essa foi a causa. Since he was very busy, I typed all the letters. Como ele estava muito ocupado, digitei todas as letras. Então eu digitei todas as letras para ele porque ele estava muito ocupado. Então essa as link words de razão e causa, né, de cunho explicativo, ela dá essa ideia aí de justificar o porquê de alguma coisa. Então ela não foi para a escola porque estava doente, ele digitou todas as letras porque ele estava muito ocupado, né? Então tem sempre o porquê de alguma coisa. Os link words de razão e causa, eles justificam, eles esclarecem o porquê de determinado fato. Além das conjunções de adição, como eu falei anteriormente, de razão e causa, né, no caso as explicativas, nós também temos mais conjunções. Temos as de conclusão, né, geralmente são utilizadas em fechos, né, de argumentações. Então nós temos aí therefore, que equivale a logo, consequently, consequentemente, so, por isso, thus, assim. Então todas essas são conjunções que funcionam como conectivos aí, no caso para fechar uma ideia, para concluir um pensamento, para concluir uma ideia, que são muito utilizadas em textos, né? No caso na língua portuguesa a gente costuma utilizar muito em redações. Na língua inglesa isso também não foge, né, do trivial, acontece também em textos quando querem finalizar uma ideia, né? Eles utilizam esses link words. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês também da sua aplicabilidade. I was sick, so I decided to stay in bed. Eu estava doente, então decidi ficar na cama, né? Então estou concluindo aqui, estou dando a ideia de um fechamento de ideia para vocês. He was not paying much attention. Ele não estava prestando muita atenção. Consequently, he could not answer the question. Consequentemente, ele não poderia responder as perguntas. Ou seja, se ele não estava prestando muita atenção, ele não poderia, né? Consequentemente, ele não poderia responder as perguntas. He jogs every day, therefore he is fit. Ele corre todos os dias, portanto, está em forma. Essa é a conclusão que eu cheguei, que ele está em forma, né, exatamente porque ele corre todos os dias. The laid off many employees and thus cut costs. Eles demitiram muitos funcionários e assim cortaram custos, né? Então aí o thus, o therefore, consequently e o so, eles dão essa ideia de conclusão, né? De fechamento de ideia. Então eles estão ali concluindo a ideia. Então essas aí são as link words, né? Que dão a ideia de fechamento de ideia, de conclusão. Além das de conclusão, nós também temos outros link words. Temos agora, por exemplo, o link word de condição. Também temos essa mesma conjunção na língua portuguesa. Nós temos aí o if, muito conhecido, né? Tem bastante letras de músicas. If quer dizer se, né? Se
né? Se você fizer isso, eu faço isso por você. Então tá dando uma condição. Para eu fazer algo por você, você precisa fazer algo por mim. Então se, né? If, unless, a menos que, provided that, se também, provided that também tem a função do se, e in case, no caso, né? Caso você não estude, você não obterá boas notas, né? Então, essas são as conjunções de condição. Aqui temos como exemplo, I can lend you some money, provided that you pay it back. Posso emprestar algum dinheiro, desde que você o devolva, ou seja, a condição para que eu te empreste o dinheiro é que você me devolva. She won't to go unless you go too. Ela não irá a menos que você vá também, ou seja, para que ela vá, você também deverá ir. Bring some food in case you get hungry. Traga comida para o caso de você ficar com fome. If you don't study, you will not pass. Se você não estudar, não vai passar. Então, como vocês podem observar aí, todas essas conjunções foram utilizadas dando a ideia de condição, de estabelecer uma condição. Só acontece isso se você fizer isso. Caso você leve isso, caso você precise disso. Então, todas elas trabalham essa circunstância de condição, de estabelecer uma condição. Temos ainda também as conjunções de finalidades, os link words para finalidade, que determina a finalidade para algo. Observem aí as conjunções de finalidade. Temos so that, para que, a fim de que, in order to, para, so as to, para também. Então, as conjunções de finalidade são para que, a fim de que, ou seja, eu vou demonstrar finalidade de alguma coisa, né? Estudem, se dediquem, tá? Usem dicionário, vão para o Google, vão para o YouTube, utilizem a plataforma Palmas Homeschool, vão para o YouTube rever as nossas aulas, né? Quando pintar a dúvida de tudo. Se vocês ainda não tiverem elucidado tudo, liguem na escola, procurem o professor, o coordenador e tirem as suas dúvidas. Que o importante, pessoal, é que vocês aprendam. Não é porque vocês não estão na sala de aula que vocês têm que ficar guardando dúvidas para si. Não, pelo contrário, vocês têm que sim buscar conhecimento e agregar sempre mais bagagem a que vocês já adquiriram ao longo do tempo, tá bom? Foi bom estar com vocês. Bye bye, kisses, até a próxima aula.